ative o sino das notificações. Durante o governo de Antíoco Epifânio, 175 a 163 a.C., a ordem sucessiva dos sumos sacerdotes zadoquitas entrou em colapso. A posição de sumo sacerdote transformou-se em um prêmio distribuído pelo governante Seleucida, leiloado ao lance mais elevado, aquele que melhor poderia agradar aos interesses particulares do governante através da religião. Na terra de Israel, na terra da Palestina, viu-se uma elevada competição entre os pretendentes pelo cargo teocrático. Por causa desta questão e outras que se somaram, a sociedade judaica deste tempo rapidamente degenerou e entrou em uma sangrenta guerra civil. No caos resultante, Antíoco viu a oportunidade de realizar massacres atrozes, culminando na profanação notória do templo e na helenização de Jerusalém. Esses eventos pavimentaram o caminho para a ascensão dos macabeus, que lideraram os judeus em uma guerra dita heróica pela independência, mas que na verdade era apenas o atender aos anseios de uma elite judaica que queria governar sem interferências externas. Ao ganharem popularidade pela libertação de Judá dos opressores estrangeiros, os macabeus usurparam a posição de sumo sacerdote, substituindo assim a antiga linhagem zadoquita pela dinastia vigorosa, embora ilegítima, dos Asmoneus. Quando falamos em dinastia vigorosa, falamos do vigor político e das armas tirânicas que eram utilizadas para se manterem no poder. As origens dos essênios podem ser discernidas precisamente na contenda entre essas linhagens sacerdotais e seus seguidores. Algo que nos chama a atenção quando nos debruçamos sobre a leitura do Novo Testamento é que o mesmo faz interpretações do Antigo Testamento de maneira alegórica. Caracteristicamente, vemos isso nos essênios. As alusões históricas das interpretações de passagens bíblicas buscam uma reconstrução mais precisa das origens da seita de Qumran, os essênios. Quando deseja-se esclarecer a identidade do sacerdócio ímpio de Jerusalém, determinar com mais precisão a ocasião da fuga e perseguição dos sectários e, se possível, estabelecer uma relação entre a seita essênia e os outros grupos judaicos, especialmente os fariseus que surgiram no mesmo contexto histórico. No contexto de Qumran, o chamado mestre da justiça, assim como o sacerdote ímpio ou também o homem da iniquidade, são identidades enigmáticas que vemos ecoar com outras nomenclaturas no Novo Testamento. Por exemplo, quando nos debruçamos a buscar a identidade do mestre da justiça dos essênios, do ponto de vista histórico, parece algo muito ambicioso, ainda que nos textos venhamos a observar que tais figuras, além de sua importância, devemos observar que não ocupam um papel de destaque nos escritos, mas que podemos caracterizar como um papel secundário, mas que torna-se importante a investigação de tais para que possamos entender a questão que está relacionada com as origens dos essênios. É relevante observarmos nos manuscritos do Mar Morto que as referências a pessoas ou eventos que seriam, entre aspas, contemporâneos ao século II e século I antes da Era Comum, nas exposições dos sectários, são explícitas ou pelo menos transparentes. Ou seja, conseguimos encontrar algum eco histórico que nos possibilita, em um primeiro momento, identificar alguns personagens dos textos qurânicos. Vide as obras de Geza Verme, David Flusser, J.T. Millick, entre outros. Por exemplo, num comentário sobre Naum, encontramos a seguinte passagem, abre aspas, isso deve ser interpretado como uma referência a Demétrio, o rei grego que tentou entrar em Jerusalém, a conselho de aqueles que procuram bajulação. Fecha aspas.
Posteriormente, o texto continua mencionando os reis gregos de Antíoco até a sucessão dos governantes dos Quitim e algumas linhas depois. Isso se refere ao leão colérico que enforca homens vivos. Esses indícios fornecem elementos para reconstruir os episódios históricos aos quais os exegetas essênios aplicam as profecias de Naum. Estes escritos essênios nos apresentam um panorama abrangente: a era seleucida entre Antíoco e a ascensão dos governantes romanos, ou seja, de Antíoco no século II AC até a conquista romana em 64 antes da Era Comum. O Demétrio em questão citado nos textos é Demétrio III, convidado pelos judeus para depor o líder chamado Alexandre Janneus, em 88 a.C. Este último é conhecido por suas crucificações em massa, justificando assim o apelido profético, o Leão Colérico. Após a primeira análise desse texto, alguns estudiosos, incluindo o autor, identificaram Alexandre Janneus como o principal antagonista da seita e tentaram situar o início dos essênios no conflito civil que ocorreu durante 6 anos de seu reinado. Contudo, uma investigação mais aprofundada tornou essa reconstrução menos conveniente. Por um lado, tornou-se evidente que os comentários refletiam a sabedoria acumulada dos exegetas essênios ao longo de um período considerável. Além disso, o título Leão Colérico não é usado em nenhum outro contexto para designar o chamado sacerdote mau, e o mestre justo não é mencionado no texto. Além disso, outros nomes de governantes asmoneus, bem como de Emélio Escauro, o governador romano da Síria de 62 a.C., aparecem em um texto de Qurã ainda sob análise exegética, dissipando assim a novidade do texto de Naum. Novamente, o conflito durante o reinado de Janneus é claramente entre os fariseus e a casa dos asmoneus. Existem razões substanciais para crer que tanto os fariseus quanto os essênios se originaram da antiga congregação racídica e que sua separação ocorreu quando os fariseus apoiaram, ou pelo menos toleraram, a ascensão dos sumos sacerdotes macabeus, enquanto os essênios resistiram até serem compelidos a se desvincular da comunidade judaica. Além das óbvias evidências arqueológicas que indicam um período entre 140 e 120 a.C. para a formação da comunidade no deserto e, consequentemente, a fundação da seita dos essênios, o conflito civil contra Janneus, o sumo sacerdote, liderado pelos fariseus, não parece fornecer uma ocasião adequada para a separação das facções essênias e farisaicas dentro do judaísmo. Portanto, o comentário de Naum oferece, no máximo, uma indicação para a fundação da seita, e isso pode ter sido presumido desde o momento da referência de Joséfo a um episódio da época de Aristóbulo, em 103 a.C., no qual um profeta essênio participou. No estágio atual da pesquisa, no entanto, com os rigorosos controles fornecidos pela paleografia e pela arqueologia, a tentativa de situar o início da seita na época de Janneus é considerada impraticável. Não podemos retroceder além do reinado de Janneus para datar as cópias existentes das obras essênias, incluindo a famosa regra da comunidade. Além disso, esta regra não representa apenas um tratado ou trabalho programático, mas uma codificação de leis e instituições desenvolvidas e em vigor na comunidade estabelecida. Ou seja, os essênios tinham uma característica peculiar própria da prática da religião e do estudo dos mistérios no judaísmo. Você conhecia essa parte da história da fundação da seita dos essênios? A razão que levaram à sua existência? Espero que este vídeo tenha contribuído ainda mais para a sua aquisição de conhecimento. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, e a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.